Bom dia, galerinha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Emerson e hoje nós vamos para a nossa revisão, parte 4. Vamos finalizar aqui essa parte de revisão, onde vamos também estar finalizando o nosso bimestre. Então aqui eu tenho trouxe três exemplos, onde os nossos exercícios serão baseados nesses exemplos aqui. Então, o que acontece? Na atividade de vocês, vão estar o mesmo enunciado, ou então um enunciado muito parecido, onde eu vou estar alterando apenas os valores, certo? Então, vamos para o exemplo 1. A velocidade do som é um valor constante, é aquele valor que ele não altera, ele não aumenta e nem diminui, e que é de 1.216 km por hora. Esse número pode ser escrito numericamente como? Ele quer que você escreva esse número que está por extenso, ele está por extenso, escrito na língua portuguesa, né? E ele quer que você escreva ele numericamente, beleza? Então nós temos aqui 1.216 km por hora. Nossa, professor, que estranho, 1.000? Sim, é 1.000. O jeito certo de escrever por extenso o número 1.000 é dessa forma. Quando você pega um cheque, por exemplo, que você vai ter lá R$1.000, está escrito R$1.000. É a forma correta, beleza? Muitas vezes os alunos aprendem isso de forma errada, colocando só 1.000. Não, o 1.000 ele quer representar o quê? Aquelas casas, aqueles zeros, aquelas quantidades de zero que nós temos. Então nós temos 2.000, que é o 2 e 3 zeros, nós temos 5.000, que é o 5 e 3 zeros, e nós temos o 1.000, que é o 1 e 3 zeros. Então é assim, tá bom? E aí, de acordo com as alternativas, nós temos na letra A, 121 km por hora. Na letra C, 12.160 km por hora. Na letra D, 1.210, e não é nenhum disso, é 1.216. Então é a letra B, onde eu tenho 1.216 km por hora. Então o exemplo 1 é só isso, bem tranquilo. Exemplo 2. Sabe-se que MMC de 40 e 60 é 120. No entanto, sabemos que existem outros múltiplos comuns entre 40 e 60. Com base nesses termos, marque a alternativa que indique os múltiplos comuns de 40 e 60 compreendidos entre 200 e 500. Então, o que acontece? Primeira coisa, MMC, o que significa essa sigla? Vou colocar aqui, ó, mínimo múltiplo comum. A sigla é essa. O primeiro M é mínimo, o segundo M é múltiplo e o C é comum. O que isso significa? Significa que a resposta ela tem que ser o menor múltiplo que aparece na tabuada desses dois números. Basicamente, nós podemos traduzir assim: é o menor múltiplo, porque o primeiro M que significa mínimo, mínimo quer dizer que é o menor, múltiplo quer dizer que pertence à tabuada, e comum quer dizer que tem que aparecer nos dois, então ele quer o menor, e o menor número, o menor múltiplo, o menor valor que tem na tabuada do 40 e do 60 é o 120. Só porque tem outros também, mas aí para MMC tem que ser o menor, e aí entre os 120. Só que o exercício ele quer que você indique esses outros múltiplos que aparecem na tabuada do 40 e do 60, que é comum nos dois, compreendidos entre 200 e 500. De cara, vou resolver de uma forma que já vai ensinar para vocês o MMC e que vocês vão conseguir compreender quais são esses múltiplos. Então, a primeira coisa eu vou fazer assim, ó, os múltiplos do 40, M de múltiplo do 40. Qual que é o primeiro múltiplo do 40? 1. O 1 ele entra.
em todos os casos, mas ele não é resposta de MMC. Por quê? Ah, mas o 1 é o menor. É regra. O 1 não pode ser, porque senão o MMC de todos os números seria 1. Tranquilo? E aí o que eu faço? Eu pego de 40 em 40. Então eu tenho 1, 40, 80, 120, 160, 240, 300, perdão, 240 não, 200, né? Tô boiando aqui o professor, tô pegando como se fosse 60, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 480, 520. Vou parar aqui, por quê? Porque ele quer os múltiplos compreendidos entre 200 e 500. Aqui já passou. Por mais que para frente tenha múltiplos comuns entre esses dois números, não vai me interessar porque eu quero nesse intervalo aqui. Agora eu vou pegar os múltiplos peguei os de 40, agora eu vou pegar os de 60. Múltiplos de 60. 1, começa com 1 também. Aí pego de 60 e 60. 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540. E vou finalizar aqui porque já passou do 500 e eu quero no intervalo de 200 e 500. O que eu vou fazer agora? Eu vou circular os múltiplos que pertencem a esses dois valores, a tabuada desses dois números, e que está entre 200 e 500. Então eu vou circular os que está entre 200 e 500. O que não está, eu não circulo, tá bom? Porque não faz parte da minha resposta. Então eu tenho o número 1, eu não vou circular porque não está entre esse intervalo. Aí eu tenho 120. E aí a gente já observa por que a resposta... Por que a resposta não? Por que o MMC de 40 e 60 é 120. Observe que o menor que aparece nos dois é o 1, mas o 1 não pode ser MMC, porque senão o MMC de todos os números seria 1, porque todos começam com 1. E aí o menor, tirando 1, é o 120. Tá vendo? É o 120. E aí a gente vai observar. O próximo que aparece nos dois, ó, 240. Eu vou circular. Por quê? Porque eu quero entre 200 e 500. E o 240 está entre 200 e 500. O próximo que eu tenho, que eu observo, é o 360. Aparece nos dois. E eu tenho também o 480, que também aparece nos dois. E pronto, acabou. Então esses valores são 240, 360 e 480. São os três valores que eu tenho. E aí, portanto, a alternativa correta é a letra C. A letra C, ela me apresenta o 240, o 360 e o 480, beleza? Então, a letra C é a alternativa correta porque apresenta os três valores que é múltiplo, tanto do 40 como do 60, que está entre 200 e 500, ok? E agora o exemplo 3 para finalizarmos a nossa videoaula. Olhando o mapa de sua região, João percebeu que sua casa, sua escola e sua academia ficavam respectivamente nos pontos -4 e -3, 6 e 1 e -4 e 2. Nestas condições, João concluiu que os pontos que representavam sua casa, sua escola e sua academia eram, respectivamente quer dizer que tem que obedecer essa ordem. Primeiro, sua casa, depois sua escola, depois sua academia. E quando fala respectivamente, quer dizer que o primeiro ponto aqui é o da casa, o segundo ponto é o da escola e o terceiro ponto é o da academia. E aí a gente vai dizer o quê? Olhando no plano cartesiano,
quais as letras, quais os pontos que representam primeiro a casa, depois a escola e depois a academia. Eu coloquei tudo de preto porque nós vamos grifar de vermelho esses pontos que representam esses locais, tá bom? Então vamos analisar. Primeiro é o da casa, que é os pontos -4 e -3. O que eu preciso entender, pessoal? Isso daqui é uma revisão. Quer dizer que nós já estudamos, vocês conhecem plano cartesiano, vocês estudaram só esse quadrante que nós chamamos, aqui já tem todos, mas não é difícil. O que eu tenho que entender? Esse eixo, que é essa reta, é o eixo X, esse eixo, que é essa reta, é o eixo Y. A estrutura do ponto do plano cartesiano é sempre essa, o primeiro valor é o de X, e o segundo valor é o de Y, sempre vai ser assim. Então, o primeiro valor é o de X e o segundo valor é o de Y. Em todos os casos, isso é regra, isso é estrutura do ponto do plano cartesiano, não muda em nenhum caso. Então, o primeiro ponto, que é o da casa, eu tenho esse valor para X e esse valor para Y. Então, eu vou observar. -4 para X e -3 para Y. Olha aqui, no X o -4 é esse, no Y o -3 é esse. Quando eu junto eles, eu tenho o ponto B. Esse ponto aqui, pessoal, é o da casa. Próximo, que é o da escola, eu tenho 6 e 1. Esse aqui é X e esse é Y. Então, quando eu pego o X, o número 6, está bem aqui. Quando eu pego o Y, o número 1, está bem aqui. Quando eu junto eles, dá o ponto D, que no caso é o da escola. Por fim, da academia, que eu tenho -4 para X e 2 para Y. Então, o X -4 está bem aqui. O Y para 2 está bem aqui. Quando eu junto -4 para X e o 2 para Y, eu tenho um ponto H. E o ponto H ele representa a academia. E aí ele quer que a gente indique a alternativa que representa respectivamente esses pontos. Respectivamente quer dizer que tem que obedecer a ordem do enunciado. Que primeiro é a casa, que é o ponto B. Vamos supor que B, depois a escola, que é o ponto D, e por fim a academia, que é o ponto H. Então a alternativa correta é a que representa os pontos B, D e H, portanto, a alternativa D, B, D, H. E aqui nós finalizamos a nossa videoaula. Eu vou deixar um espaço para vocês tirarem um print da tela. Qualquer dúvida que tiver, eu estou à disposição para ajudar vocês. A atividade ela vai ser no formulário do Google, mas não quer dizer que não possa perguntar. Fiquem à vontade. Não se esqueçam das proteções básicas nesse tempo que nós estamos vivendo. Use álcool 70, use máscara, lavem bastante as mãos com detergente, que é a forma mais eficaz que nós temos. Em uma outra aula eu já expliquei o porquê. E o distanciamento, distanciar das pessoas que nós amamos nesse momento é a maior prova de amor. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.